dando continuidade, né, nossa série de resenhas sobre livros. O segundo livro que eu trouxe para vocês é um livro muito importante para mim, né, um dos mais substanciais da minha formação de espiritualidade. Bom, no canal a gente tem uma série já falando sobre ancestrais, e grande parte do que trouxe naquela série, ela veio muito forte, né, desse livro em específico que eu vou falar hoje, que é um maravilhoso Um Guia à Bruxaria Tradicional. Esse livro é do Christopher Olapelo e de uma autora chamada Tara Love, e eu achei muito legal porque eles são um casal, né? Esses dois autores são casados, e é muito curioso, né? Porque eu vou trazer outros livros aqui que também foram escritos por casais, né? A gente tem aquele Wicca Essencial, a gente tem o famoso, né? A Janet e o Stuart Farrar. Acho muito interessante, né? Quando um casal se une para escrever um livro e, enfim, é um outro filho, né? Que sai. E esse filho aqui é maravilhoso, esse bebê é uma graça. Esse livro ele é muito recente. Ele foi publicado nos Estados Unidos em 2018 e aqui no Brasil em 2019. Tamanho sucesso, né? Que fez lá. Logo fez uma tradução. E realmente é um livro que vale muito a pena. Eu lembro que quando eu comprei, tinha acabado de sair, né? Então tava um preço meio salgadinho. Mas não sei, às vezes talvez agora esteja um preço um pouco mais acessível. Mas é um livro que com certeza vale muito a pena ter, né? Fisicamente ter na mão. Porque é realmente um guia de consulta muito bacana. Bom, como vocês devem imaginar, né? Eu gosto muito de índice, tanto que em todas as minhas resenhas eu coloco o sumário dos livros, eu falo um pouquinho, porque é o que me ajuda a escolher o livro, né? É saber do sumário, dos temas que vai abordar, que aí eu vejo se vale a pena. E foi justamente o que aconteceu com esse livro. Eu li o sumário e eu fiquei apaixonado com ele. Já tinha lido umas críticas muito interessantes a respeito, né? Mas quando eu peguei o sumário, eu fiquei apaixonado por ele. Ganhou meu coração nesse momento. E já gosto pouco de sumários, né? Esse livro ainda tem 3 sumários. Eu achei muito bacana, né? Então, ele traz primeiro um sumário com os temas, os textos mesmo, né? Do que ele vai abordar no livro. De um texto geral de quais serão os temas. Porém, ele traz também um sumário apenas com o índice de exercícios, ó. Não sei se dá pra ver bonitinho. E além do índice de exercícios, tem um outro só com índice de rituais. Além dos temas normais, né? Então eu realmente gostei muito desse livro. Ele é de bruxaria tradicional, então ele é um pouco mais próximo das minhas práticas, né? Uma coisa mais espiritualidade da terra, assim. E por isso que eu resolvi trazer um trechinho que eu achei muito bacana, logo no capítulo 1. E eu vou ler para vocês um pedacinho, porque ele transmite bem, né, qual que é a ideia que esse livro traz, qual que é o grande intuito dele, e por que ele é meio que diferente, né, do que a gente tem no cenário literário, assim, brasileiro, né, atualmente. Então, no capítulo 1, né, página 32, os autores dão a seguinte definição, né, para a bruxaria tradicional. A ideia de que a bruxaria é apenas um fenômeno antigo, que deve ser procurado em terras distantes, ou que só é encontrado quando estudamos e abraçamos culturas e divindades ancestrais, ignora a própria realidade prática em si. E aqui eu vou fazer um parênteses, né, gente? Quando a gente começa a desenvolver uma prática mesmo, uma coisa mais consolidada, é muito engraçado, né? Como a gente às vezes começa a acessar seres, espíritos e deuses que, enfim, são meio diferenciados do que a gente estava prevendo, né? Tem casos muito interessantes de colegas meus em que, enfim, encantados brasileiros, seres espíritos dessa nossa terra começaram a se manifestar. É muito diferente quando a gente tem uma teoria muito rebuscada, né? Quase uma enciclopédia, esse bruxo, esse praticante de espiritualidade. Mas aí quando a gente começa a pôr o pé no mato mesmo, né? Aí a gente vê que outras coisas começam a destoar um pouco, né? A teoria estrangeira e da prática brasileira, né? De como que é viver uma espiritualidade nessa terra. Bom, continuando. Ignora a própria realidade prática em si e também o poder e a conexão que já temos com o ambiente que nos cerca. A bruxaria tradicional enfatiza uma conexão com a própria região. Em vez de levar o leitor à comunhão com divindades distantes e indiferentes, essa bruxaria o faz interagir com ancestrais, sejam eles sem nome ou distantes. Encorajamos o leitor a entrar em contato com o espírito do local onde vive e não ter medo de sujar as mãos durante o trabalho que almeja realizar. Bom, gente, óbvio, né? O livro todo tem uma linguagem meio assim, mas eu vejo muito esse sujar as mãos no sentido bem de sujar a mão nas terras, né? Você vê que é um livro que ele propõe muita prática com o espírito local, com o seu próprio bairro, do lugar que você está pisando. Então esse sujar as mãos, para mim, sempre na prática desse livro, teve um gostinho de pôr a mão na terra e real, né? Criar raízes sobre o solo que a gente pisa. Vou passar rapidamente, né, sobre alguns pontos do índice desse livro, para dar uma apresentada para vocês sobre o tema, mas enfim, é um livro que traz muito tema, é muito conteúdo mesmo, e a estrutura dele lembra até um pouquinho um treinamento, né, porque
tem um pouquinho de exercício, ele já tem um pouquinho de prática, ele já te coloca um monte de exercício para fazer. Ele é bem similar a essa estrutura, né? Bom, o capítulo 1 ele vai falar basicamente sobre bruxaria tradicional, lançar as bases, e é muito interessante, né? Porque a bruxaria tradicional tem essa veia medieval muito forte, né? E esse contato mesmo com a figura do diabo, essa figura folclórica, assim, né? Enfim, tem gente que gosta, eu vejo que na bruxaria tradicional, né? Quando eu me referi a BT durante o vídeo, vocês sabem que é disso que eu tô falando, né? Eu vejo que tem muita gente da BT que gosta dessa figura. Eu já não gosto muito, mas eu consegui aproveitar ao máximo desse livro. Foi uma coisa muito incrível, sabe? Não me senti prejudicado em nada quando aparecia essa figura, enfim, a maneira como eles se conectam com a divindade, a maneira como eles encontram o sagrado deles, né? Mas eu vou trazer um livro aqui que é, se eu não me engano, tá no O Deus das Bruxas, da Janet de Stuart Farrar, onde eles vão falar também bastante sobre essa figura de endeusar figuras demoníacas, né? Eles têm uma visão bem bacana e a gente vai ter esse momento para falar. Então, eu vou falar da bruxaria tradicional, o que é a bruxaria e soberania, o diabo e a arte, né? Isso que a gente estava acabando de comentar aqui, uma figura bastante recorrente na BT. Tornar-se um bruxo, eu acho incrível esse capítulo, porque tem uma frase que me marcou bastante, né? Toda essa discussão sobre ser iniciado, auto-iniciado, não receber iniciação nenhuma, o que é ser bruxo, o que não é, um reconhecimento. Mas uma frase muito legal aqui, que um deles, não sei quem que escreveu, foi que, independente de qualquer coisa, se você foi iniciado ou auto-iniciado, o que te fez um bruxo foi praticar bruxaria. Então eles realmente meio que rasgam, assim, sabe, todo esse tabu que tem em torno de, você é considerado, não é considerado, tipo, só vem praticar que dá certo. E aí ele traz um rito aqui de conexão com os espíritos locais e com uma figura que ele chama de Senhor Bruxo e posteriormente com a Senhora Bruxa, né? E aqui é uma coisa assim, não vou mentir pra vocês, é um livro maravilhoso, eu gostei muito deles, mas não é um livro pra quem tá começando. Então, você só chegar assim e já ir fazendo os ritos, tipo, não rola muito, sabe? Eu acho que, mesmo pra você que já tem uma bagagem meio ok, não é o suficiente. Eu acho que você tem que estar bem encaminhado, saber quais forças você quer acessar, o que realmente você quer da espiritualidade pra sua vida. Porque senão, você pode sair aí fazendo qualquer rito mesmo, não é porque tá num livro, podia estar na internet, você viu um rito lá e decidiu fazer. Então, tenham muito cuidado, né, com as forças que vocês vão se aliar, com que tipo de energia você quer acessar. Mas ainda assim, né, um livro com uma estrutura perfeita, o ritual deve funcionar maravilhosamente bem, porque ele é muito bem escrito, muito bem estruturado. Fica aí, né, pra quem curtir esse tipo de vibe, vai de cabeça. E quem não gostou, né, tem muitas outras coisas muito interessantes no livro que dá pra praticar bastante. Capítulo 2, a vassoura, o cajado e a espada. Eles vão falar dos instrumentos típicos da bruxaria tradicional, é um pouco diferente do que a gente tem na bruxaria moderna, na Wicca, por exemplo, então é muito interessante, né? Além do texto teórico, eles ensinam também a construção destes instrumentos e alguns exercícios também para praticar com eles, que eu achei muito bacana. Eles dispõem também um pouco da figura do círculo, que na verdade não é bem um círculo, né? É uma encruzilhada, na verdade. Mas eles dispõem também um pouquinho de como que funciona, como que é a disposição dos elementos, e dos 3 altares, né? O altar para os ancestrais, o altar de oferenda, o altar do espírito local. Eles dão todas essas referências muito básicas, assim, para começar o caminho dentro da BT. Capítulo 3, né? Magia e encantamentos. Todo mundo gosta desse tema, não tem como. E aí, claro, né? Eles trazem a visão deles de o que é magia e para que pode ser usada. Eles têm uma moral muito flexível, né? O livro todo tem bem essa pegada de sombras, um caminho meio torto. Torto no sentido de não ser reto, né? Ser cheio de nuances, não que é um caminho errado, pelo amor de Deus. Mas é bem bacana que eles trazem essa visão também. E acaba sendo uma troca muito interessante, né? Você que tem uma visão, às vezes, muito reta, acaba tendo uma troca interessante, né? Você vendo como que eles conseguem lidar com a magia de uma maneira muito interessante, não tão suave, mas uma maneira que acaba fluindo muito bem. E aí tem encantamento pra tudo aqui, né? Tem pra sorte, fofoca, olho gordo, vários feitiços de proteção. É uma coisa bem bacana e bem bruxaria tradicional mesmo. Capítulo 4, Divinação, é um dos meus favoritos. Eles falam sobre profecia, utilização de oráculos, o sonho mágico, e eles dão vários exercícios, né, para você ampliar sua vidência, entrar em estados de consciência alterado para conseguir uma resposta melhor. E também uma coisa muito bacana que às vezes
acaba faltando um pouco, né, nos livros de espiritualidade, é aquele contexto mais histórico, né? Então aqui eles trazem um pouco de como que funcionava o ato de oracular, né, na Grécia Antiga. Tem um trechinho que fala também sobre a Roma. Então eu acho muito bacana. Capítulo 5, herbalismo, óbvio, né, gente? Vamos falar só sobre ervas, assim como é o nome do capítulo. Mas é uma parte muito bacana, né? Na BT, eles têm uma veia muito forte de plantas de poder, né, assim como o xamanismo, embora a visão deles seja um pouco diferente, assim, você vê que a pegada realmente é outra. Mas é muito interessante a visão que eles têm sobre ervas de poder. Mas, assim, vocês vão ver que no livro todo parece ser uma coisa muito simples, tudo é muito tranquilo, até você ir pra prática. Então, eu realmente não aconselho você que não tem experiência com planta de poder, sabe, embarcar numa canoa furada aí. Se você tem interesse por esse assunto, busque realmente por mestres, né, por pessoas que podem te orientar nesse caminho, porque o que tem de gente que se perde nas plantas de poder é uma coisa absurda, assim, né? A gente realmente tem que ter uma pessoa ali conduzindo, uma pessoa guiando, pra gente não ter grandes problemas. Mas eles explicam bastante e eles falam de uma plantinha favoritinha nossa, né? A ruda, tão popular aqui no Brasil, né? Botar uma rudinha ali no canto da porta. E eles falam bastante sobre a ruda. Eu acho que são tipo 3 páginas, uma coisa assim, escrevendo mesmo da ruda enquanto uma planta de poder muito forte. A árvore sagrada é um capítulo que ele fala muito sobre a própria tradição deles, né? A tradução do nome da tradição deles se chama Árvore Negra. Então, nesse capítulo 6, eles falam muito sobre as bases da tradição deles, como que funciona mesmo, né? Então, acho que nem vale muito a pena entrar em detalhes, embora seja um capítulo maravilhoso, né? Algo que eu queria destacar é que nessa parte do livro eles falam sobre aquilo que a gente chama de árvore xamânica, né? Pelo menos é como eu conheci aqui no Brasil. Do mundo inferior, superior, mundo médio. Eles escrevem bastante sobre os olhos da tradição, né? O que dá para fazer nesses lugares, o que não dá. E eles também ensinam como acessar de uma maneira mais relacionada aos mistérios mesmo da tradição dele. Tem várias outras, mas eles ensinam a acessar esses reinos e eles acabam, né, este capítulo apresentando aquela figura que eu falei que é a Senhora Bruxa e também introduzindo um ritual para contatá-la, né? E não sei, fica muito a depender do que você quer, assim, realmente acessar, né? A maneira como eles acessam o Senhor Bruxo e a Senhora Bruxa não é como deuses, sabe? Eles dizem, inclusive, que não é nem pra cultuar dessa forma, que são realmente forças da natureza. Então o intuito nem é esse. Aí cabe a vocês, né? Pra mim é uma face da deusa. Isso não deixou de ser, né? Mesmo você não tratando como, pra mim a Senhora Bruxa ainda é uma face da deusa e o Senhor Bruxo também é uma face do deus. Aí cada um vai cultuar ou não cultuar, né? Como for melhor pra você, como te fizer mais sentido no coração. Capítulo 7, a paisagem oculta. Gente, do capítulo 7 pra frente, o negócio pega fogo mesmo. Que é aqui que pega forte. É bem um contato com os espíritos, né? O capítulo 7 se chama A Paisagem Oculta. E aí nele ele vai falar sobre o contato com o espírito das ervas, o espírito das árvores, dos animais, e também te passar exercícios para entrar em contato com esses espíritos. Então é real uma parte onde você vai ter muita coisa para praticar, muita coisa para estudar. E aqui que eu sinto que o livro começa a ganhar uma substância mesmo, né? Porque tudo que ele passou anteriormente é uma base muito bacana para você chegar nesse ponto, né? Aqui é o grande ponto da virada de chave. E aí, mais pro finalzinho, ele fala um pouquinho sobre a cultura local. E ele até traz uma figura lá de onde eles moram que se chama o Diabo de Jersey. Enfim, né? É muito interessante ler essa figura específica, mas é muito bacana a gente pensar também nos seres mitológicos que habitam nossa região, né? O que os indígenas diziam? A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o Vale do Anhangabaú, o deus Anhangá. Nós temos diversas figuras mitológicas muito fortes daqui e a gente acaba esquecendo, né? Esse capítulo é um grande convite para a gente acessar essas forças, resgatar elas. Capítulo 8, Necromancia. Os ancestrais, aí ele tem uma grande linhagem de ancestrais. Se eu não me engano, são 7 linhas, né? Eu tinha apresentado 3 para você na série de vídeos que a gente fez. Ele traz em 7 linhas como acessar esses ancestrais. E aqui tem um exercício muito forte, né? Eles ensinam como alimentar, fazer pedidos, enfim, bem próximo da bruxaria tradicional mesmo. Mas eu queria compartilhar com vocês que aqui tem um exercício que eu meio que tirei onda, assim, sabe? Falei, nossa, nada a ver, que chacota. Porque é um exercício extremamente simples e ele falou que ele entrou num transe de visão. Aliás, o livro todo, né, traz muitos exercícios de transe.
Ele falou que ficou 4 horas num transe muito pesado e que ele não recomendava você fazer sem ter uma disposição de tempo elevada, né? E eu meio que tirei onda, falei, imagina, vou fazer isso aqui 15 minutinhos antes de dormir e tá tudo certo, né? Mas gente, nada a ver. Quando vocês chegarem nesse capítulo e verem, né, um transe que você meio que balança o corpo, tem uma relação com o crânio, com caveira, né, com esse formato que a gente acaba assumindo, né? Mas é um transe muito forte. Realmente, depois que eu fiz, eu fiquei, tipo, jogada no chão, porque ele traz umas visões muito fortes, sem usar nada, né, usando oxigênio apenas. Ele traz um transe muito forte e, inclusive, foi assim que eles tiveram acesso aos grandes mistérios da tradição que eles fundaram, né? Da tradição Árvore Negra. Capítulo 9, Bruxaria Além dos Limites. Aqui eles vão falar mais ainda sobre transes, né? Transes, assim, eles explicam todos os estágios cerebrais, né? Das nossas ondas cerebrais e como que a gente faz para atingir cada um deles. É muito bacana, né? Tem uma parte, inclusive, que eles falam sobre a dança, né, para induzir o transe, e me lembrou muito os cultos aqui do Brasil, né, culto de candomblé, as danças circulares no catimbó, como que já tá meio que no nosso sangue, né, usar a dança para acessar outros reinos, acessar outros espíritos. Aqui ele também continua falando um pouco desse aspecto de ervas, não apenas chás, mas também incensos, diversas outras formas de induzir o transe utilizando, né, o reino verde. E eu acho muito, muito bacana, né, ele traz receitas muito interessantes, mas também não vou mentir, não são ervas brasileiras que você vai encontrar aqui. Então, talvez não te seja muito útil. Capítulo 10, o Sabá dos Bruxos. Aqui ele traz uma visão bem dessa bruxaria medieval mesmo, né? Então, ele traz todo um registro histórico de elementos como a missa negra, a iniciação, a condução mascarada, tudo isso que povoa, né, o imaginário sobre o que é uma bruxa, sobre aquele contexto medieval, aquele contexto até... Não sei, me deu até um certo rancinho, assim, porque parece que está reforçando um olhar cristão sobre a bruxa, né? Mas tem aqui, é muito interessante até para estudo histórico mesmo, né? Embora ele traga umas boas práticas aqui, falando sobre o sabá, sobre os rituais do Dia das Bruxas, é muito interessante. Capítulo 11, né, o Ano Lunar, ele traz uma sugestão de quase que uma roda do ano, né? Vocês vão ver que eles estão bem dissociados, na verdade, dessa ideia que é muito popular na bruxaria moderna, de um culto à fertilidade, dos ciclos da natureza. Vocês vão ver que o babado deles é meio que outro, assim. Eles não estão muito ligados a essa atividade do campo e dos ciclos de fertilidade, não sei o quê, embora seja uma espiritualidade completamente enraizada na Terra. Capítulo 12, o Caminho Tortuoso, né? Eles fecham fazendo meio que um apanhado, assim, de toda essa sombra, né, que permeou o livro todo. Como eu disse, eles têm um caminho meio cheio de curvas, assim, não é um caminho reto, não é nem claro, nem escuro, eles ficam realmente nesses 50 tons de cinza, né, e eles explicam bastante nesse caminho tortuoso o que é, qual que é a ideia, porque que eles acham que a bruxaria se manifesta dessa forma. Bom, como eu disse, né, é um livro maravilhoso, embora não seja para iniciantes, né, não tente ler, ainda mais, além de ler, tipo, praticar mesmo. Se você não sabe o que você quer para sua vida, se você não sabe o tipo de energia que você quer invocar, com quem que você quer se associar, qual tipo de espírito que vai te fazer bem, então, se você já tem uma boa jornada, você vai amar, você vai aproveitar e realmente só vai se aprofundar. Como eu disse, esse livro ele me trouxe um contato muito forte com meus ancestrais, principalmente com a linhagem sanguínea, embora ele tenha para todos, né? Então, cabe muito de você saber como utilizar da melhor forma possível um conhecimento tão maravilhoso, um trabalho tão grandioso que o Christopher e a Tara Love trouxeram pra gente. Uma outra coisa que eu queria falar também é que os dois autores, né, eles são artistas. Eu não lembro o que o Christopher fazia, se ele escrevia alguma coisa assim, mas a Tara Love, ela é artista plástica e ela faz umas coisas maravilhosas. Vale até a pena dar uma olhadinha nas artes dela. Bom, gente, é isso, né? A gente se vê numa próxima pra gente falar de outros livros pagãos, de uma espiritualidade voltada para os ciclos da Terra. Tudo bem? Beijos.